ela vai ficar direto na planta de formas, tá bom? Então, aqui é a força que eu havia comentado com vocês, que é a minha força cortante. Então, aqui vai ser o meu VSK, que ele vai produzir um novo momento fletor, que ele vai ou somar ou subtrair com o momento fletor existente dessa parede, tudo bem? Oh, desconhecido, já estava até sentindo falta dele. O que acontece, gente? Eu vou dividir a análise de sapatas em dois formatos, tá? Eu vou dividir numa situação em que eu tenho simplesmente compressão, e eu vou dividir ela numa situação que eu tenho simplesmente flexocompressão. Deixa eu só fazer um teste aqui, se eu consigo gravar. O que vai diferenciar essa ideia de flexão, né, da flexocompressão e somente compressão? Se eu tiver somente compressão, bom, depois eu gravo o vídeo para vocês. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. É que apareceu uma mensagem de erro aqui, eu vou gravar o vídeo à parte dessa aula e depois posto para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, na situação de compressão, eu só vou ter uma carga, que vai ser o meu NSK, tá? E aí eu tenho a minha tensão 1, que é a minha tensão principal, ou seja, a minha tensão máxima, o Y, que é justamente esta dimensão da minha sapata, e a dimensão de 1 metro, ou seja, eu quero saber quanto eu tenho de tensão aqui atuando por metro da minha sapata. Claro que esta carga não vai ser a carga total, também vai ser uma carga linear, então vai ser o NSK, por exemplo, 10 toneladas por metro, 1 tonelada por metro, que a gente vai estar estudando. No caso da flexocompressão, como é que vai acontecer isso aqui? Tá? A gente vai trabalhar com um cara chamado de excentricidades. Vocês devem lembrar disso lá de fundações. Como é que funciona essa excentricidade? Deixa eu ver se eu consigo me livrar desse desenho. Quando eu tenho uma sapata, e aí eu vou ter atuando sobre ela um momento fletor, ou dois momentos fletores. O que acontece com a carga axial? A carga axial, ela está aqui. Então, eu tenho esta carga axial, mais esse momento fletor e mais esse momento fletor. Eu vou substituir a existência desses dois momentos, tá? Pelo quê? Pela excentricidade dessa carga. Então, se a gente parar para pensar, onde eu tenho que posicionar a minha carga axial para produzir o mesmo momento fletor para cá. Então, esse momento fletor, ele está girando, ó, seguindo a regra da mão direita, ele vai tracionar a face superior da sapata e vai comprimir a face inferior da sapata. Então, ele está girando nesse sentido. Então, eu vou ter que deslocar esta força, ó, até algum ponto nesta direção. A mesma coisa acontece com este momento vetorial. Eu vou rotacionar, né? Então ele está tracionando a face esquerda e comprimindo a face direita. Então eu vou rotacionar o cara nesta direção. Então significa que a minha carga axial ela vai estar em algum ponto para cá. Então eu mudo essa carga para esta posição. Então quem que é esta excentricidade que eu tenho aqui? É uma excentricidade na direção de x e uma excentricidade na direção de y. Então, eu substituo a existência desses pares de momentos fletores por uma carga axial excêntrica, tá? Porque essa carga axial excêntrica, quando multiplicada por esta excentricidade, vai me dar o momento em torno do eixo x. Esta carga multiplicada por esta excentricidade, também vai me dar este momento em torno do eixo Y, tá? Esse é o conceito mais importante que vocês têm que ter em sapatas. Se vocês souberem resolver isso, vocês conseguem resolver qualquer exercício, tá?
Repete de novo, professor, por favor. O que você quer que eu repita? Essa última parte que você falou agora, que cortou um pouco para mim, daí eu não consegui escutar. Tá, vamos lá. O que acontece? Eu vou substituir esse terno de esforço. O que é um terno? Uma força axial, um momento fletor em torno do eixo X, um momento fletor em torno do eixo Y. Eu vou substituir essa situação por uma carga axial excêntrica. Então, isso aqui vai deixar de existir. Eu vou ter, na verdade, digamos que aqui está o centro da minha sapata, a carga axial está para cá. Eu só vou ter o carregamento axial. A diferença é que eu vou ter uma excentricidade na direção de X e uma excentricidade na direção de Y. Então, se eu produzir um momento, se eu pegar esta carga axial, esse NSK, e multiplicar pela minha excentricidade na direção de Y, vai me dar um momento fletor aqui em torno do eixo X. Se eu pegar esta carga axial e multiplicar pela excentricidade em X, ela também vai me dar esse momento fletor em torno do eixo Y. Então, eu substituo a existência dos momentos fletores e fico apenas com a carga axial. É esse o principal conceito que a gente tem aqui em sapatas. Tudo bem? Essa ideia, gente? Ok, professor, obrigado. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, se a gente pensar nisso aqui, qual que é a importância de eu saber essa excentricidade? Reparem que aqui no meu slide eu falei que para uma situação em que a excentricidade seja menor ou igual à dimensão y sobre 6. Então, vamos pensar aqui, ó. De novo, eu tenho a minha sapata. E essa minha carga, ela saiu daqui do centro, ela andou para cá. Nós temos um conceito lá de mecânica geral, mecânica dos sólidos, que a gente chama de núcleo central de inércia. Vocês devem lembrar disso aqui de resistência dos materiais. O que acontece nesse núcleo central de inércia? Se eu pegar aqui a dimensão y sobre 6, nossa senhora, isso aqui está ficando pior do que... Y sobre 6 é esta dimensão aqui, ó. Assim como aqui é x sobre 6. Este quadrado que ele fica no meio, nesse losango, ele acaba sendo o quê? O meu núcleo central de inércia. Então, se a minha carga, ela cair dentro deste núcleo central de inércia, eu sei que a minha sapata ela vai estar totalmente comprimida. Se ele cair fora, significa que eu tenho tração. Então, é exatamente isso aqui. O caso B, quando a minha excentricidade for menor do que 1/6 da dimensão y, eu posso utilizar essas equações. Quando ela for superior a 1/6, e aí tem outras condições aqui que eu vou explicar depois, eu vou ter tração, ó. Então, o que acontece? Eu tenho a carga axial aqui, momento fletor. A minha carga, ela está aplicada nessa excentricidade. Se eu atendi isso, eu tenho certeza que as duas tensões na base da sapata, elas serão tensões de compressão. Se eu ultrapassei esta dimensão y sobre 6, eu vou provocar tração nessa sapata. Então, ela vai sofrer o quê? Um descolamento do solo. Isso, Gabriel. Aqui eu vou ter uma carga única para simplificar os dois momentos. Então, a gente vai eliminar a existência do momento fletor para trabalhar simplesmente com excentricidades, tá? Essa é a ideia principal aí que nós temos. Professor, então se a minha carga estiver no núcleo central, a minha sapata está comprimida, é isso? Exatamente. Então, se eu cair dentro do núcleo central de inércia, a minha sapata está comprimida. Então, se a gente pensar numa sapata, que é o caso do meu exercício aqui, eu tenho, vamos lá, esse é minha cortina, é o exercício que eu vou fazer com vocês, em que eu tenho uma cortina de 30 centímetros por 5 metros. Então, isso aqui é uma plataforma de embarque, tá? Essa é a fundação.
Lá no exercício, daqui a pouco a gente vai pegar, eu tenho aqui 150 centímetros. Então, significa que se eu tiver a minha carga caindo até 25 centímetros, né, para frente, para cima ou para baixo, então tá aqui. Se eu cair dentro desta região aqui, ó, eu sei que a minha sapata vai estar totalmente comprimida. Assim, a base dela vai ser comprimida. Se ela cair fora, e aí eu sei que a minha situação vai ser um pouquinho pior, eu vou passar a ter tração na base. É esse o conceito principal. E aí leva a outras hipóteses aqui, algumas continhas um pouco mais diferentes. Tudo bem? Segurança, verificação da estabilidade. Como é que funciona essa verificação da estabilidade? Eu faço duas verificações. O tombamento, que é o caso de quando eu tenho um momento fletor muito alto aqui, a sapata ela passa a se apoiar numa ponta. Então, ela vai girar em torno desse ponto. Ela vai tentar se deslocar. Isso é muito comum em muro de arrimo. O muro acaba tombando, tá? Ele gira por completo e cai. Justamente porque ele se apoia em um ponto e produz essa rotação, né? Então, eu vou ter um momento resistente dividido pelo momento solicitante. Esse vai ter que ter um coeficiente de segurança, que é esse CS, maior ou igual a 1,5. Quem que é o momento resistente? É a carga axial vezes a distância do ponto de equilíbrio até a aplicação dela. Então, é a carga axial tentando girar esse cara de volta para a sua posição. Tá? Então, é como se eu estivesse tentando equilibrar, digamos, imagina que eu tenho uma régua. Então, uma mão, se eu pegar a régua com a mão esquerda e tentar girar ela para um lado e colocar um dedo no meio e tentar colocar para baixo, eu vou ter uma força contrária. É exatamente isso que acaba acontecendo na base da nossa sapata, tá? A outra verificação que eu faço é a verificação do deslizamento, né? O que é esse deslizamento? Digamos que eu tenho uma força horizontal muito tá? Então, reparem aqui. Essa força de atrito, esse FA aqui, ele está descrito nesta equação. Nesta equação, eu estou considerando tanto para areia e argila. Então, nós temos aqui 2/3 da coesão ou 2/3 do ângulo de inclinação. Eu vou passar para vocês somente este pedaço da nossa equação, tá? Eu não vou trabalhar aí com essa parte de areias, principalmente. Então, basicamente, a minha força de atrito é o quê? É a força axial vezes o coeficiente de atrito. Quem é esse coeficiente de atrito? Ele vai depender da coesão do material ou do meu ângulo de inclinação do talude. Ok? Então, por que eu estou dividindo por 2/3? Lembra que eu falei lá no começo? Quando vocês têm uma situação em que, ao apiloamento do material, você tem uma camada de concreto magro, você tira um pouco do atrito do solo. Então, a gente está estimando que se perde aqui 2/3. Né? Desculpa, a gente perde 1/3 do atrito, tá? Então, é justamente esse ponto aqui que acaba me dando um pouquinho de dor de cabeça. Vamos agora à minha verificação do concreto. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui da verificação da estabilidade? O que é esse Mi mesmo? O Mi é o coeficiente de atrito. É aquele mesmo coeficiente que vocês veem lá em Física 1, Física 2, né, há muitos e muitos anos atrás, numa galáxia muito distante. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta a respeito aqui desse ponto ou não? Muito bem. Então, agora a gente vai para as verificações desse cisalhamento. Eu vou fazer tudo isso com calma com vocês, tá, gente? Eu até pedi para vocês baixarem o SMAT Studio por causa disso. Como é que funciona o cisalhamento?
Então, vamos supor Professor, aqui... o Gabriel mandou Oi? uma pergunta na mensagem. Quer que eu Deixa eu olhar leia? aqui que eu não vi o chat. Uma carga Quem? para verificar os dois momentos. Ah, não, isso aí... Ele não Isso aí entendeu. acho que eu respondi para ele já. Gabriel, está respondida essa pergunta, Gabriel? Já entendeu? Beleza. Então, aqui em verificações do concreto, o que acontece, gente? No cisalhamento, eu vou pegar de novo esse nosso exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha a minha sapata, né? Eu vou fazer um modelinho bem tonto aqui, só para vocês entenderem. Vamos supor que essa sapata ela seja reta. Eu não tenho o meu trecho tronco piramidal. Isso, apesar de eu ter comentado na aula passada, a gente vai fazer um comentário novamente aqui. Quando eu tenho a carga chegando neste ponto, ó, que ela está descendo, ela está atingindo esta região, a tendência dessa carga para ela chegar no solo, ela abrir aqui a mais ou menos uns 30 graus. Então, o que acontece? Nesta região, eu acabo tendo... Opa. Compressão. Então, eu tenho uma compressão atuando nesta região. Então, imagina como se eu tivesse várias bielas aqui, pegando toda essa carga que eu tenho chegando do solo, né? Então, tem uma carga chegando nesse sentido aqui, que ela está atuando em toda a base da sapata. Essa compressão, onde é que ela acontece? Essa força, ela sobe daqui, ou, na verdade, ela reage com a força que desce do meu pilar para cá. Então, eu tenho várias bielas. Como eu estou dentro do cone de punção, cone de punção é esse aqui. Opa! Tô apanhando, gente, desculpa aí. O cone de punção que eu tô comentando é justamente esse cara aqui, ó. É esta primeira linha que eu desenhei. Esse é o cone de punção. Então, eu estou trabalhando predominantemente a compressão. Se a sapata fosse mais baixa, eu teria problemas aqui de tração, ou seja, o pilar poderia atravessar a minha sapata. Então, o que a gente costuma fazer numa situação dessas? A gente vai pegar a altura útil da sapata, eu vou dividir essa altura por 2, que é justamente isso aqui, ó. Eu pego a altura útil, D, que é a altura que eu tenho dentro aqui, junto do pilar, eu vou dividir por 2. E aí eu vou pegar esta seção para analisar, ou seja, essa é uma seção referência S2. Então, eu vou estudar a compressão dentro desse trecho. Então, o que me interessa saber? Qual é a altura D2 que eu tenho nesse ponto? Ou seja, quanto eu tenho de D2 aqui, eu vou pegar a largura de 6 centímetros. Então, eu vou pegar toda a tensão que eu tenho na base, atuando aqui embaixo, ou seja, toda esta tensão que eu tenho aqui, ó. Então, se isso fosse uma carga de compressão, fosse um outro cara qualquer, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor total, vou multiplicar pela área de 1 metro, e eu vou ter a força final de compressão. Isso vocês vão ver com um pouco mais de calma, tá? Sei que eu acredito que isso, da forma que eu estou explicando, possa parecer difícil. E aí eu vou comparar com uma tensão limite. Essa tensão limite, simplificando pra caramba a fórmula aqui, é 0,10 de FCK. Então, se eu tenho 35 megapascal, eu vou suportar aí 3,5 megapascal de tensão, né?
Então, eu estou pegando esta força cortante, ó, resultante que eu tenho nesta região, eu vou checar ela atuando aqui, ó, nesta face. Então, esta aqui é a minha área resistente. Então, a largura resistente vezes a altura resistente, né? Se eu pegar a força cortante, que é esse VSD2 que eu tenho atuando aqui, e dividir por esta área resistente, eu vou ter a tensão atuante. Aqui eu tenho uma tensão do solo. Então, eu tenho uma tensão com essa distribuição. Eu vou pegar a tensão total que eu tenho aqui, ó, nesta região somente, ou seja, eu vou pegar esse pedacinho que faltou, vou multiplicar pela área de base, e eu vou ter essa força cortante. Então, eu vou transformar esta tensão em uma força, e depois eu vou pegar esta área e esta força e transformar numa tensão, para poder comparar com o meu valor final. Ok? Agora eu vou até liberar para vocês fazerem pergunta, que eu tenho certeza que vocês vão ter um monte de perguntas para me fazer. Alguma pergunta, gente? Professor, por enquanto não. Acho que mais quando pôr em prática. Professor, Também acho. eu tô procurando aqui meus arquivos de fundações. Qual que é a diferença? Porque a gente está dimensionando de uma forma diferente, não? O que o Pedrão fazia? O Pedrão, vamos lá, a gente tem dois trabalhos, tá, gente? Eu tenho o trabalho do geotécnico e eu tenho o trabalho do engenheiro de estruturas. O geotécnico, a função principal dele é definir qual é a base, o tamanho da base necessária da minha sapata, para que o meu solo não sofra um recalque significativo e não haja ruptura do solo. Essa é a função, isso foi que vocês aprenderam em fundações. Então, lá com o Pedro, ele ensinava vocês a calcularem a base da sapata. Então, vocês fizeram um projeto completo dele, né? Nesse projeto completo, cada pilar tinha uma carga e ele pedia para vocês dimensionarem o tamanho da fundação que vocês iam usar. Se recordam disso? Sim? Não? Sim, sim. A gente via só o tamanho da sapata. Sim, era só o tamanho, e ele ainda falava assim, olha, o projetista depois que se vira com detalhamento. Exatamente, aí matou. Legal, José Geraldo, exatamente isso. Então eu recebo essas informações. Então, na minha cabeça, assim, agora eu não preciso mais me preocupar com o solo, dane-se. Eu preciso dar o quê? Dimensões à sapata. Então, por isso que a gente vai fazer, definir a geometria e saber se essa geometria que eu adotei, ela suporta o esmagamento das bielas e qual que é a armadura necessária que eu preciso colocar. Esse é o nosso trabalho com sapatas. Claro que vocês veem tudo, né? Vocês têm a disciplina de fundações, vocês aprenderam a calcular a base geométrica, você pode vir aqui e calcular, aprender a calcular agora o dimensionamento. Então, se vocês unirem essas duas disciplinas, digamos assim, vocês estão fazendo os dois trabalhos, tanto do geotécnico quanto do calculista, tá? Esse é o funcionamento. Professor, mas qual deve ser dimensionado primeiro? O da estrutura para depois o geotécnico? Não, na verdade, o dimensionamento é do geotécnico, primeiro. Eu não tenho certeza, deixa eu só ver aqui se eu tenho um slide daquele curso que eu estava fazendo para vocês, que eu comecei a montar. Eu não lembro agora se eu já coloquei alguma coisa desse tipo. Se tiver, eu já vou mostrar para vocês. É o geotécnico da área da base, né, as dimensões da base e a profundidade da sapata. É isso que ele calcula. Correto. Só. Exatamente, é só isso. Deixa eu procurar aqui.
Não sei se eu já coloquei essas informações suficientes para Mas vocês. para Eu fazer o deveria nem estar mostrando. geotécnico, ele precisa das cargas da estrutura já, certo? Correto. Tá. Eu vou mostrar isso aqui, gente. Vocês ignoram o nome da minha empresa aí no canto. Esse é aquele projeto piloto que eu ia mostrar para vocês. Tá? Mas a gente ainda vai mostrar. Não sei se vocês vão ver depois, mas acho que não custa nada eu mostrar isso aqui. Todo projeto, tá? Toda fase de concepção. Vocês estão vendo a apresentação ou não? Sim, estamos Na vendo. tela? Tá. Então, nós temos algumas necessidades. Eu sempre divido o meu trabalho numa série de fases, né? A gente costuma falar, eu vou falar mais aqui do lado direito, que eu tenho aqui no dia a dia de um escritório de estruturas, eu costumo aplicar essa divisão. Então, eu tenho a primeira fase, que é a concepção da estrutura. Nessa concepção, o que a gente faz? Eu vou dar suporte ao arquitetônico, né? Ou seja, eu vou fazer um apoio à concepção do produto, eu vou ver se o que o arquiteto fez é possível de ser executado. Então, a gente tenta ter esse primeiro bate-bola com ele. Legal. Fiz isso, eu vou começar a montar as pranchas de forma, né? Então, a gente vai começar a consolidar o meu produto. Dessa primeira fase, o que acontece? Eu saio com um produto final chamado de pré-formas. O que são essas pré-formas? É praticamente o dimensionamento da minha estrutura. Eu não detalhei ainda, pode ser que sofra uma pequena alteração, não pode ser nada gritante, tá? Então, essa pré-forma, o cara já sabe como é que vai ser a estrutura. Aí o arquiteto vai acordar, não vai acordar, vai ver o que vai impactar no processo dele. Uma vez que eu tenho entregue essa pré-forma, eu vou passar isso para todas as outras disciplinas. Que são quem? Eu tenho a hidráulica, eu tenho a elétrica, eu tenho o ar-condicionado, eu tenho o pessoal de execução, tudo isso para poder compor o meu edifício, tá? E aí, uma vez que isso tenha sido liberado, dentro dessa primeira fase, tá, dessa pré-forma, eu faço um trabalho chamado de tomada de carga, ou pré-carga dos pilares. Eu pego já as solicitações que eu tenho e forneço para o geotécnico. E aí, esse geotécnico ele já vai começar a ter uma noção de qual vai ser a fundação. Então, ele já começa a pensar no que vai ser. Uma vez terminada essa fase da concepção, entra a fase de compatibilização. Essa fase costuma ser a maior. A gente interferências tem um projeto de estruturas. Então, tem compatibilização de projetos, eu sei tudo e eu atender as demais disciplinas ou pedir para que seja alterado. Mas isso eu consigo ter um instrumento dela, e aí eu tenho uma define e a fundação saca tem a parceria do você já passou as cargas para o geotécnico já definiu a geometria da tua fundação, você, uma vez com a geometria definida na fundação, você consegue detalhar. É a primeira coisa que a gente vai ter que entregar na obra. Eu não precisei detalhar o resto da estrutura, mas eu consegui detalhar já a fundação, porque a gente já fez esse processo de tomada de carga junto ao geotécnico. Tudo bem? Sim, tudo bem. Sim, Gabriel, a base eu vou dar. Porque eu falei, é molezinha, cara. É melzinho na chupeta isso aí. Eu vou dar a base para vocês. Antigamente eu dava o pilar, a carga e falava, se vira. E aí cada um saía com uma sapata diferente. Puta, era o terror para corrigir isso aí. Eu demorava 2 semanas, né? Mas eu já vou fornecer essas informações, tá bom? Bom, são 8h35, gente. Essa é a parte teórica da sapata corrida, tá?
Vamos fazer uma pausa pequena agora, tomar um café, fazer o que vocês vão fazer, sei lá, vão descer lá para buscar um lanche, e aí nós já retornamos para poder dar continuidade. E aí a gente começa a fazer o exercício, tá bom? Professor,